Boa tarde, bom dia e boa noite para quem está fora do Brasil e está em outros horários. Aqui estamos começando o programa Ciclo Slow, sempre às 15 horas, nos sábados, na Rádio Cultura 930 AM, a rádio mais slow da cidade. E hoje nós temos uma visita muito querida para nós, a Silvana e o Josiane, que fazem um trabalho belíssimo ligado à sustentabilidade. Primeiramente, eu queria trazer a lembrança de que esse programa Ciclo Slow, ele tem esse objetivo de trazer as perspectivas sustentáveis nas diversas áreas. E como se nós pudéssemos estar aplicando os 10 princípios Slow em todas as áreas, desde alimentação, cozinha e agroecologia, até a moda e até os eventos sustentáveis. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje com a Silvana e o Josiane. Eu vou ler um pouquinho o currículo deles para vocês saberem da onde que vem essa ideia. Então, a Silvana é designer, é pernambucana e hoje está morando em Barcelona com o arquiteto valenciano Josiane Vilar, e eles fundaram em Barcelona a Naif Factory Lab, que é um laboratório de design especializado em projetos sustentáveis de comunicação, arquitetura e design. Eles desenvolveram sua própria linha de biomateriais e aplicam princípios de ecodesign e estratégias de upcycling para criar móveis, brinquedos, peças de arte, objetos decorativos, além de iluminação, sinalização, visual merchandising e vitrines. Suas criações têm um visual lúdico e eficaz que se destaca utilizando uma linguagem surpreendente, original e elegante. Eu estou completamente curiosa, pessoal. Eu quero saber um pouco mais sobre esses biomateriais. Eu espero que vocês também. Alguns reconhecimentos desse trabalho deles, que é um reconhecimento recente, em 2022, eles ganharam o prêmio Ecodesenho CONAMA, do Congresso Nacional de Meio Ambiente em Madrid. A Naif Factory Lab foi a startup escolhida para representar a Prefeitura de Barcelona no evento Prefeitos pela Inovação, da Rede Impulso, Ministério da Ciência e Inovação. Em 2021, eles foram um projeto vencedor das ajudas pelas cidades Ajudas de la Ciutat Proactiva, CIBICO, Debit Habitat Barcelona. Também eles ganharam o prêmio Star Prize, como membros do coletivo Remix El Barrio. Gente, o meu espanhol tá assim. Todos vão ouvindo e daqui a pouco eles podem corrigir tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Esse membro do coletivo Remix é o grande prêmio da Comissão Europeia, que reconhece a inovação em tecnologia, indústria e sociedade, estimulado pelas artes. Em 2021, mais um prêmio, é o PITS Award, prêmio de CRQL R no Japão. Aí eles vão contar para nós o que é essa sigla. Um prêmio a projetos e ideias que desenham a economia circular em todo o mundo. E em 2020 foram finalistas na Cria Mídia de Barcelona Activa. Ai, gente, tá super interessante tudo isso. Silvana, é uma surpresa para nós. Por favor.
como que vocês entraram nessa área da sustentabilidade? Contem para nós. Bom, nós passamos. Bom, primeiro, super agradeço, né, a oportunidade de poder estar falando com você e poder. É a primeira vez que a gente está podendo contar para o Brasil, né, o que a gente faz, mais com detalhe. E tudo começou porque, bom, eu sou designer, José é arquiteto, e a gente começou a fazer projetos efímeros, de arquitetura efímera para eventos, né, juntando design e arquitetura. Então, a gente fazia instalações para virada cultural em São Paulo. Bom, nos conhecemos em Barcelona, é bom esse voltar um pouco atrás, né? A gente se conheceu em Barcelona, fizemos uma revista para pais, porque com essa revista para pais a gente começou a trabalhar com clientes que nos pediam para criar os próprios, como posso dizer, como os estandes, né? Enfim, com essa revista a gente começou a entrar no mundo da arquitetura efímera para criar estandes para esses clientes. Então, nos preocupava muito a sustentabilidade dos materiais, né? Que material a gente ia utilizar, e o resíduo que a gente produzia, para onde ia isso depois? Isso era sempre uma preocupação que a gente tinha. Então, foram passando os anos, a gente trabalhava entre Espanha e o Brasil, viemos morar no Brasil em 2012, trabalhando em São Paulo. Então, o que a gente fazia era, o mais sustentável que a gente fazia era tentar dar uma segunda vida, né? Para as instalações, para os estandes. A gente perguntava para os amigos: olha, vocês não querem receber enfim, porque a gente sempre tentava criar objetos que fossem de Reutilizados. design. Não, de design que as pessoas Sustentáveis. quisessem ter em casa. A gente sempre Tá. procurava isso, trabalhar com madeira mais respeituosa, enfim. Mas então fomos morar em Pipa, né? Fomos Onde é? morar em Pipa, no Rio Grande do Norte, na praia. De São Ah, Paulo, fomos para Pipa em 2014. E aí foi que isso mudou totalmente a nossa vida, porque, claro, a gente estava dentro da natureza, né? A gente estava no contato diário com a praia, seguíamos trabalhando para São Paulo, para a Espanha também, a gente viajava quando tinha que construir o projeto mesmo, né? Mas a gente sempre voltava para a praia. E um dia, essa praia amanheceu toda cheia de plástico, assim, eu acho que com a lua cheia, com a maré, né, trouxe muito lixo. Isso foi muito chocante, porque eu pensei, não, a gente está contribuindo para isso, né? E ver naquela praia que cada dia a gente ia, não tinha nada, praia deserta, limpa. Então eu falei, não, gente, não dá para a gente ficar aqui. A gente tem que dar um passo a mais, né? Porque a gente na praia a gente começou a trabalhar com materiais. José aprendeu a fazer escultura com, com barro, né? Eu comecei a trabalhar com ramos de cipó, fazendo cesteria, sabe? A gente começou a trabalhar com esses materiais que a gente tinha ao redor, né? Mas ainda era pouco. E, bom, voltamos para Barcelona, falou, ok, vamos estudar sobre materiais, né, para tentar dar um passo a mais. E foi em Barcelona que descobrimos os biomateriais, em 2019, fizemos uma formação de materiais sustentáveis, e a coisa engraçada disso, a coincidência, assim, é que no dia que eu precisava escolher um resíduo para começar a trabalhar, eu estava comendo num restaurante e me sobraram os ossos, os caroços da azeitona, tá? E aí eu pensei, será que se podia usar caroço de azeitona para fazer um material, né? Bom, levei para lá para a faculdade, para o laboratório, e aí comecei batendo, esmagando os carocinhos, né? E
E começou aí. E o engraçado é que, bom, o José é arquiteto, eu sou designer, então ele tem a visão, é muito importante isso da visão mais Macro. tridimensional. É. Então eu falava, meu, vamos tentar construir coisas. O que tu acha que a gente pode construir com isso? Porque queres contar quando entrou assim. Porque ela veio com as primeiras amostras do material, né? E, na verdade, não era fácil você enxergar uma coisa, o que depois ia vir, né? Sim. Mas como ela tem esse olhar, sempre que vai um pouco mais além do que o meu, né? Então, eu resolvi, não, ok, vamos lá, né? Eu vou te ajudar, vamos começar a botar energia nisso aqui, né? Porque ao mesmo tempo a gente tinha trabalho, né? Em São Paulo, aqui, fazendo coisas para prefeituras e tal. Aí começamos a desenvolver mais e chegou a pandemia e a pandemia foi que nos ajudou, parando, né, o trabalho habitual de evento, a gente se concentrou, né, nos biomateriais e aí que desenvolveu bem mais. E quando voltamos já com o produto, com a linha de materiais que já estava pronta para poder ser aplicada a coisa, né? Porque a gente ia criando os materiais ao mesmo tempo e aplicando em coisas, né? Para testear, para ver o que dava para fazer, né? Não só ficar em amostras. Não Acho ficar só em amostras interessante. quadradas, né? Sim. Entendi. Eu acho interessante que vocês buscaram um ambiente para poder aprofundar como que poderiam surgir os biomateriais. E na universidade parece que vocês tiveram um laboratório, um ambiente adequado para fazer testes, para experienciar, né? Fazer experiências. E vocês conseguiram daí testar alguns materiais e ver o que acontecia. A linha de vocês, pelo que eu estou sentindo, era materiais que, após a sua utilização, eles tivessem a biodegradabilidade, a compostagem como um resultado. É isso? Ou vocês faziam compósitos e uniam materiais para dar maior durabilidade? Como que foi essa pesquisa? Então, o nosso foco virou criar materiais que fossem similares àqueles que a gente tinha começado a descobrir ou trabalhar quando morávamos em Pipa, né? Que era coisas que a natureza te dá, né? Te entrega e você dá um uso, né? Aplica eles para alguma coisa, mas aquela coisa, quando chega no final de uso, de vida, né? Ela pode voltar para a natureza porque a matéria faz parte da natureza, né? Então, esse conceito era que a gente queria manter, não era apenas reciclagem, entendeu? Porque Sim, reciclagem é outra coisa. Reciclagem é você transformar um material que já perdeu todo o valor dele como objeto, né? Aquele objeto, transformar ele de novo na matéria-prima para fazer outra coisa com ele, né? Então, mas a matéria-prima pode ser plástico, pode ser alumínio, pode ser qualquer coisa, né? Então, o que a gente não queria era trabalhar com materiais que não fossem parte da natureza. A gente queria só utilizar matéria orgânica mesmo, né? Radical. Ou seja, Uhum. não era misturar a caroça da azeitona com plástico, entendeu? Porque aí que não faz sentido nenhum, isso né? já muda completamente a ideia, porque isso vai trazer uma duração desse material e muitas vezes, dependendo do polímero, vai passar a ser muito, né, é, muito durável. E para ser um material durável, tem sentido com peças que sejam duráveis, mas para peças efêmeras, não adianta, né? Acho que a gente congelou um pouquinho. Sim. Congelou um pouquinho, vocês escutaram o que eu acabei de falar? Mas para Sim. peças efêmeras, você falou, aí cortou. Para As peças efêmeras, peças efêmeras, elas precisam dessa característica, né? De serem compostáveis, serem orgânicas, poderem sim. voltar para a natureza e terem resiliência imediata, né? Eu achei isso Claro. super interessante.
sim, o nosso foco começou isso, para fazer objetos destinados para esses eventos efêmeros. Mas temos peças aqui que estão há 3 anos, desde que começamos a investigação, que estão perfeitas. Se mantém em condições, né? Está no interior, está em condições de umidade controladas. Porque, claro, se sobe muito a umidade, pode ser que o material ele está vivo. Isso é super interessante que a gente está descobrindo agora com o passar dos meses. E, bom, mas eu acho que isso tem que ter uma mudança de paradigma do que é durar para sempre, né? Porque todo mundo fala, não, eu quero comprar uma coisa que dure para sempre. Mas esse dure para sempre é assim que a gente tá com os plásticos, né? E assim, a gente não sabe quando vai acabar, Sim. porque... É porque, na verdade, tudo é efêmero, né? É uma questão de tempo. O que é 50 anos para a história do planeta não é nada, né? Então, a gente pensa que não, os objetos duráveis têm que ser feitos com materiais duráveis. Tudo bem, mas quanto mais duráveis do que a vida do objeto, entendeu? Se você faz sei lá, um celular, né? Você vai utilizar um monte de materiais aí que vão durar muito mais do que o celular. E esse é o problema, né? O problema é pensar que as coisas que a gente fabrica, elas antes ou mais cedo ou mais tarde, elas acabam entrando em contato com a natureza, já seja diretamente ou através de processos de reciclagem. Mas no final, ela vai se encontrar com a natureza e a natureza não vai saber o que fazer com isso aí. Então, Que é o que está acontecendo. Por exemplo, Léo, eu queria adicionar uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, esses móveis de madeira da casa da avó, né? Que é os móveis que duram para sempre. E aí o sonho é, não, isso tem que durar para o neto, para o filho. Claro, mas antigamente eram feitos de madeiras, e a madeira, se você não quer mais, o cupim come, a gente joga, se biodegrada. Mas agora, a maioria dos móveis são feitos com materiais que não se biodegradam. Então, Isso. esse conceito da gente comprar isso achando que, não, eu quero que fique para o meu filho e para o meu neto. Ele não vai querer isso, porque o gosto muda assim, né? E aí isso acaba lá no lixo, acaba sendo. E Não, é um muito. pouco o que o José falou é interessante, porque tem os timings, né? Os materiais têm timings. E, Uhum, então, digamos, a resiliência de cada material, o retorno ao original, às moléculas originais, vai ter tempos diferentes. E esses móveis atuais, eles têm a combinação de materiais com tempos diferentes. Então, uma parte vai se degradar, não vai ficar tão boa, e a outra tem uma durabilidade que é 200, 300 anos. uhum. Isso é péssimo, porque não vai nem sobrar para o neto e não vai se reciclar na natureza. Então, é uma estratégia a gente assumir trabalhar com materiais orgânicos e trazer essa visão de mentalidade para o usuário, essa visão de mentalidade para as empresas. É uma linha, né? É uma estratégia, né? Nós estamos lidando com isso, né? Eu Uhum. acho que vocês são muito corajosos de estarem fazendo testes e terem montado uma fábrica. Né, uma factory, é uma fabriqueta, ou é uma fábrica. Como que é? bom, acho que é mais um espaço de produção do que uma fábrica. Uma fábrica a pessoa imagina, né? Aquela coisa com chaminé, jogando fumaça e tal. Não é, nem é por isso, mas não é uma fábrica mesmo. É um espaço de produção que ele é meio flexível também, que a gente tem que se adaptar a produções maiores, menores, né? Então, a gente joga um pouco com isso, que é muito mais da realidade atual, né? Que tudo é muito mais flexível do que você ter um espaço gigantesco e ter que procurar projeto grande para poder dar sentido àquele espaço, né? A gente vai meio orgânico, né? Mais uma vez, tentando se adaptar ao que precisa de cada vez, né? E tem espaço que a gente aluga para fazer trabalhos grandes, depois não precisa dele e a gente deixa, entendeu? E o nosso espaço ele é mais
é mais adaptável a cada situação, né? Agora tem muita coisa sendo fabricada, então a gente está precisando de mais espaço, mas daqui a um E mês pode ser diferente. como que vocês fazem com a mão de obra, quando Hum. precisa, né, num período menor de tempo, produzir alguma coisa maior ou uma quantidade maior? Como é que eu expliquei isso? A gente fez uma formação com mão de obra social. Eu queria trabalhar com mulheres, então a gente formou um coletivo de mulheres imigrantes aqui em a gente está em Barcelona. Tem uma brasileira, tem, enfim, mais da América Latina, e elas estão super animadas porque também trabalhavam com cozinha. E o nosso material, o processo é cozinhar, a gente precisa cozinhar. Então, a gente formou essa mão de obra, temos, enfim, a gente sempre procura trabalhar com mão de obra social. Então, a matéria-prima é natural e precisa ser cozida, é isso? Uhum. Precisa E de cozinhar, que, imagina. Fala. da onde que vem a matéria-prima? Quero imaginar, assim. Se vocês puderem contar, né? Não, claro, claro. Não, quer dizer, a gente começou com caroço da azeitona, tá? Esse foi o nosso material principal, que chama Reolivar. A coincidência, assim, bonita, que eu acho que meu nome é Oliveira, meu sobrenome. E Uau! foi uma coincidência, assim, que, nossa, pô, ok, o nosso primeiro biomaterial é Reolivar. Então, a partir disso, a gente foi como criando expertise em trabalhar com resíduos orgânicos, tá? E então a gente usa agora restos de café, peles de cebola. O que você imaginar de resíduo orgânico, a gente pode utilizar para criar um biomaterial. Isso a gente mistura com biopolímero, né? Uma resina orgânica. Quer explicar essa parte? Se o Ah, lance, o que a gente aprendeu uma vez, de novo falando de pipa, é que você faz sentido trabalhar com o que você tem ao redor, né? Então, e naquela região tinha muita argila e tinha muito cipó. Então, os artesãos, eles trabalhavam com isso, né? Aqui na Espanha tem muito caroço da azeitona, porque é o primeiro produtor mundial. E o caroço é o que fica no final do processo de produção do azeite. Então fazia muito sentido, né, a gente trabalhar com esse resíduo, o recurso. E foi assim que a gente aprendeu que o que tem a nosso redor, que é considerado lixo, às vezes é só uma palavra, mas não é a realidade. É uma coisa que você resolve transformar em lixo, mas o bar que fica do lado do nosso escritório é o nosso principal fornecedor de café, né? De café, de sobra de café, de barro de café, Como se fala no borra, Brasil? É borra, borra? borra, Borra. borra de café. de Aham. café. Tem um lugar que faz comida para levar e eles assam frango com lenha. Então, eles fornecem a gente com cinza e com carvão, sabe? Muito Também bom. a gente pega a cebola também de sobra, da pele de cebola que dá para utilizar. Casca de laranja também, a gente fez um projeto super interessante o ano passado para o Museu do Design aqui em Barcelona, que foi fazer a sinalização do edifício, né, prédio, é uma sinalização interna feita com os resíduos da cafeteria do museu. Então, o que saía da cafeteria do museu, que no caso foi o café e a pele de laranja, foi transformado em a sinalização que estava espalhada pelo prédio, né? Sim, é importante falar, esse é o projeto cívico, tá? Que ganhou uma ajuda da Prefeitura de Barcelona para a gente poder desenvolver. E como a gente trabalhava com eventos, a gente queria trazer soluções para os eventos, né? Primeiro Sim. para a gente, para o nosso entorno. Então era sinalização, substituir acrílico e lona. Né? Como a gente podia fazer? Vamos tentar gravar com laser no biomaterial para ver como fica. Então é isso, a gente grava com laser no biomaterial, não tem tinta. Então foi um ano de investigação até chegar na legibilidade perfeita, no acabamento perfeito, fica muito bonito. E então o projeto piloto foi fazer a sinalização no Museu do Design. Uhum. E daí, então, o que vocês fazem é um material plano
Uhum. compacto. É, eu estou imaginando aqui, como um macarrão ele passa por rolos. Estou imaginando, não? Ou então, como um papel, ele é colocado num lugar plano para secar, e daí ele vai ficando rígido. Eu estou É, É mais ou menos isso. aqui. É mais ou menos isso, sim. O material é líquido, né? Aí a imagina gente, uma sopa, a gente verte o material numa forma, de diferentes tamanhos, Como diferentes. se fosse botar no forno. Sim. Aí depois o material seca sem temperatura, seca no ar. no ar Então, livre. sim. E aí esse processo Então, pode durar 2 a 3 dias. então é interessante porque também é um processo que ele tem pouco consumo de eletricidade, né, de energia. É mais a interação de liberar a água da fórmula, né, do material. Mas a gente demorou, né, para desenvolver o processo todo. Mas agora é isso. É um processo que a gente já tem bem definido e já dá para fazer o que a gente começou fazendo pequenos painéis de, sei lá, de 20 centímetros, a gente está fazendo agora de 3 metros, entendeu? Assim, então, Mas imagina, claro, como as pessoas, tem pessoas que não vão poder ver o material, imagina que ele pode ficar flexível como um plástico ou rígido como um acrílico ou um vidro. A gente pode controlar isso, essa flexibilidade. E a gente também pode dar forma, a gente faz como luminárias, esculturas com forma em 3D, não, plano, não só plano, uhum. tá? As Então, luminárias, vocês fazem luminárias também, né? Elas também são duráveis, assim, se tiverem em condições. Sim, tem que imaginar, claro, quando a gente fala que o material é biodegradável, as pessoas imaginam que vai se biodegradar na parede, né? Mas não é assim Ou tudo. na Na semana verdade, seguinte, né? sim. na verdade, tudo é biodegradável, é uma questão de tempo, né? Tudo, até o plástico é biodegradável, só que ele demora, nem se sabe, né? Porque fala, não, demora 400 anos, mas ainda não passaram 400 anos desde o primeiro plástico, então ninguém sabe com certeza, né? Sim. O lance é que os materiais que a gente faz, eles vão durar muito tempo se você manter eles normal. Se você jogar eles na água, eles vão começar a se desfazer. Mas Sim. se você não jogar a luminária dentro da água, a luminária vai se manter. Essa é a questão. Eu estou lembrando, tem mais uma colega que trabalha com biomateriais aqui. Ela trabalha com a fibra, com a mandioca. Uhum. E aí ela desenvolveu moldes, né, para embalagens dessa mandioca. E dependendo do alimento que tiver conectado com aquela embalagem, isso dá certo ou não dá certo. Então, se a embalagem for para embalagem de sapato, como foi o projeto original dela, inclusive ela ganhou o prêmio em 2002, o Prêmio Nacional de Ecodesign, aqui no Brasil. Ela ganhou com esse material e eu ganhei com um trabalho em Vime. Uhum. Então, naquela época, a gente tinha assim, muita experimentação e muito interesse em botar aquilo para acontecer. E essa é uma das colegas, Érica Cardoso, que botou assim uma pequena fabriqueta para fazer embalagens. Então a gente sabe que não é assim, precisa de 1, 2, 3 meses para que o material se desfaça nas condições de umidade e temperatura, né? Senão o material vai durar bastante, 1 ano, 1 ano e meio. Então, eu acho que esse é o mesmo caso do que vocês estão falando. É isso? Uhum. Mas eu acho que a gente, com alguns erros que cometemos, assim, que fizemos, bom, cometemos, a gente
fazendo as provas, né? A primeira prova que a gente fez lá em 2019, vimos que hoje, essas provas que fizemos, tem umas que estão intactas e tem outras que são mais, como vou dizer, mais finas, né? Porque agora a gente faz, se eu quero que dure muito as lâmpadas, eu faço mais grosso. Vou dizer, a película é mais robusta. Tem como Ah, se fosse um aí vocês espessor, por foram exemplo. entender o dimensionamento. Aham. Antes podia fazer com 2, 3 milímetros, agora eu sei que se eu faço com 6 milímetros, o dobro vai durar mais e dura e parece até com Murano, para ter uma ideia. Dá para ficar parecido com Murano. Uau! É muito impressionante, é muito impressionante, assim. Vocês conseguem fazer translúcido e coloridos, ou opaco, como que é? Sim, dependendo do resíduo que a gente utilize, né, o colorante, né, o pigmento, o material vai mudando a cor, vai mudando a textura, a transparência, etc. Né? Então dá para brincar muito, dá para ter muitas opções. Realmente a gente tem uma cartela como um catálogo, né, de algumas possibilidades para esse sistema cívico, né, de comunicação gráfica que a gente mostra, né, com, sei lá, resto de uva, né, para fazer também a cor vinho, enfim, que amostra para os clientes para ver que tem muitas possibilidades também, né, de É, transparência. quer dizer que vocês também têm os pigmentos naturais, é Sim, isso? sim. Vocês pesquisaram pigmentos naturais e conseguem dar cor opaca ou translúcida de acordo com o pigmento. Sim, a gente trabalha com colorantes alimentares também, bastante, sabe? Cúrcuma, sabe? A Ah, cúrcuma como chama no Brasil? Chama. uhum. É Cúrcuma. muito É Ah, cúrcuma. é. Pronto, cúrcuma, coloral, não coloral, mas o original, né? O urucum. É urucum? Aham, aham. Mas sempre quando a gente vai no Brasil, a gente pega e vamos investigando com argila também para misturar. Mica, sabe o que é a mica? Sei. Mica também usamos bastante, que dá o tom, dá um que brilho, traz né? o brilho, né? Traz o dourado, prata, prateados. A mica impede, né, a passagem de eletricidade, não é? De eletricidade, olha só. Isso não chegamos, isso é interessante, isso a gente não sabia. Aham. Ó, só para vocês saberem, eu já pesquisei e utilizei num trabalho onde a gente precisava vedar, cortar a eletricidade de uma parte para outra, e a gente usava plaquinhas pequenas de mica. E sendo que é um material caríssimo, né? Sim, Então sim, a sim. gente tem que usar pedacinhos muito pequenininhos para não aumentar demais o preço do produto. Ai, Aham. que coisa interessante, imagina designers trabalhando juntos, né? Ai, não, a gente é super. Então a gente abrimos para colaborar com designers. E isso é uma coisa maravilhosa, porque o nosso primeiro projeto de colaboração foi com Mango, é uma loja, não sei se vocês conhecem, Mango é uma loja espanhola, multinacional não, mas que tem, acho que no Brasil também. No Brasil, não sei se tem. Tem? Eu não É como a sei, não Zara, sei. é como a Zara, mas Tá? eles iam abrir uma loja em Nova York, muito grande. E o designer, porque a fábrica está aqui em Barcelona, e o designer encontrou com o nosso material pelo Instagram, pela internet. Eles estavam desenhando um projeto que queriam usar vidro ou plástico. Então, viram material, vieram aqui no estúdio, pegaram mostras, enfim, ficamos fazendo. Acho que demorou uns 3 meses o processo de adaptação, né, da ideia deles com o nosso material. E eles aceitaram. Assim, para a gente foi como uau, porque de uma ideia assim, lá daquela coisa do caroço da azeitona, né, em 2019. Esse projeto foi em 2021, Dois. 2022. Bom, depois da pandemia, assim, então eles pediram 1.500 peças. Ah, Imagina, que para fazer honra!
essa vitrine em Nova York. Assim, a responsabilidade, né? Porque é muita responsabilidade com material que, enfim, que eles acreditaram, né? Não somos cozinheiros, ok? Uma coisa é cozinhar uma lâmpada, cozinhar um. Enfim, para fazer um stand, uma instalação. Mas 1.500 peças que tinham que ser 500. Bueno, eram 3 blocos, né? 500 iguais. Não, eram Três 750. cores diferentes, 500 de cada cor. 3 cores diferentes, mas que tinham que ter uma forma parecida, não podia ser todas, assim, uma de uma forma, outra de... Não, tinha que ter uma Homogeneidade. homogeneidade, né? E as cores também. Então a gente contratou, ele é até brasileiro. Foi o lance de escalar, né? Passar de fazer Isso. produções pequenas, fazer uma produção grande. Precisaram de um grupo de pessoas fazendo isso, precisaram de um tempo, um período para E produzir. Exatamente. E a figura-chave foi um chefe de cozinha, que ele trabalha com a gente, ele é brasileiro também, e ele veio para a equipe para ajudar a gente a escalar, porque a gente tinha que cozinhar, imagina, cozinhar 1.500 peças. Como a gente vai cozinhar isso? Comprar equipamento, equipamento, Que né? sensacional! Ó, em um Legal que mês, vocês, a cada momento vocês vão lidando com os desafios que aquela situação exige. sim, é, sim, Uhum. porque o lance de abrir, claro, no início a ideia da gente era desenvolver materiais para o nosso trabalho, né? Mas depois vimos que o potencial era muito maior do que a gente podia fazer e a gente abriu para colaborar, né? Como ela falou, a Silvana, e isso é bem mais potente porque você consegue chegar em lugares que nem imaginou, né? De empresas de automoção como o Hyundai, né? Que a gente está em um projeto com eles para desenvolver uma nova poltrona para carro, né? Até empresas de funerárias, né? Ou, sei lá, ou iluminação, ou comunicação, ou troféus para eventos, enfim. claro. Abriu para muitos lugares que a gente não imaginava e que os materiais como esses, eles têm lugar. E as pessoas e as empresas estão procurando, porque todo mundo de uma forma ou outra, quer contribuir de alguma maneira a melhorar as coisas, né? E esse é um dos caminhos, não é o único, né? Tem muitos caminhos. Eu sempre gosto de falar que a solução não é fabricar tudo com biomateriais, não. A solução é Sim, fabricar menos sim. e o que fabricar, fazer com materiais que são respeituosos, né? Hum. Respeitam a natureza, né? Quando vocês iam descrevendo ali o caroço da azeitona, eu tenho um processo de raciocínio que é semelhante a vocês. E é onde eu tive uma vez numa situação, trabalhando numa agência de fomento ligada à região metropolitana e litoral do Vale do Ribeira, desde o Vale do Ribeira até a região de baixo do Paraná. Então, uma região de agricultura. E havia um dos projetos que era o plantio, foram 2 projetos. Um deles, o plantio de palmeira imperial para extração do palmito futuro, tá? Porque um dos problemas nessa região de Mata Atlântica é que havia extração de palmito que invadia, né, a Mata Atlântica até a espécie ficar ameaçada. Então foram plantados 4 milhões de mudas. E uma das minhas preocupações era assim: bom, em 6 anos, em 12 anos, tinha as podas, os cortes. E o que acontece com o caule? Então, essa foi uma situação onde eu pude fazer uma simulação junto com essa gente. E uma outra é que
a região de litoral do Paraná era muito abundante em plantio de banana. E a banana tem o pseudocaule, né? Depois que a banana é colhida, ela precisa ser cortada e esse caule, que não é um caule maciço, né? Ele é camadas de, como se fossem camadas de tecido, né? Sim. Bem, assim, amplo, grosseiro. E então nós fizemos muitas experiências do que poderia ser feito com esse material. Envolvemos um pouquinho a universidade, mas o ponto primeiro era a preocupação com o lixo, o resíduo daquilo, e que em geral era queimado. Então, imagina um plantio de monocultura sendo queimado para que daí ali adiante possam brotar as novas bananeiras. E são processos que já não cabem mais, né? Então, é claro que esse material poderia ser desenvolvido. Então, eu pude raciocinar um pouquinho como vocês, mas eu não Uhum. consegui chegar a resultados porque precisaria de fomento e precisaria de verbas de governo, né? Porque eram programas de governo esse, né? Então, eu estou achando super interessante o fato da gente ter se encontrado, né? Através da Ana Bárbara e nos trazendo esse potencial de desenvolvimento, né? E você, a Silvana dizia assim, nossa, a gente queria que o Brasil conhecesse o nosso trabalho. E realmente, esse é um trabalho excelente, importante. Claro que todos os resíduos orgânicos que tem aí, né? E a mão de obra social, assim, meu sonho é trabalhar, formar, empoderar essas pessoas, não dar trabalho assim, não trabalhar com mão de obra social só dando uma coisa muito mecânica para fazer, mas dizendo, olha o trabalho que você está fazendo, é muito importante, né? A gente está cuidando da natureza e é o futuro. Porque assim, aqui, claro, a gente está na Europa, tem mais fomento para esse tipo de ações, né, de sustentabilidade. Bom, nós não conseguimos ainda, um pouco, 90% foi nós que colocamos, né? Investimento Nós, próprio. Aham. claro, investigando, curioseando, perguntando. Ganhamos esse prêmio da prefeitura, mas foi um micro prêmio, mas foi importante como para poder conseguir ficar um ano aí provando com a gravadora laser, né? Sim. Mas eu sei, no Brasil agora tem muitas oportunidades para esse tipo de projeto de investigação, né? É, eu estou olhando aqui outros prêmios, né, que vocês acabaram ganhando. Tem esse no Japão, eu fiquei bem curiosa, ligado à economia circular. Vocês podem contar um pouquinho sobre esse projeto? Sim, É o esse do mesmo Japão. projeto? Não, esse do Japão foi dos ossos. Bom, eles deram um prêmio para a gente sobre do reolivar, do biomaterial, Sim, e, e a gente podiam aplicar ideias de todo mundo, né, relacionadas com a economia circular. Então, eles deram, o prêmio era que eles achavam que o nosso biomaterial podia ser utilizado para pavimento também, além dos usos que a gente falou na inscrição, eles achavam que era um ótimo material para ser usado como pavimento na rua, né? Ele porque eles poderia, porque ele tem polímero junto, ele poderia ser usado? Ele ficou sim, muito resistente, então, é isso? é assim, como eu te falei, a gente tem famílias de materiais. Tem os que são mais translúcidos, transparentes, e tem o de osso de azeitona, que é quase 100%, que tem o polímero muito pouco, só para ligar, assim, mas parece uma madeira. E como o Josiane diz, que é uma madeira que a natureza dá para a gente grátis. É que, Grátis não, que... que não é uma madeira que você tem que cortar uma árvore, Claro. Sim, entendeu? Porque ela vem de graça, né, dentro da azeitona, então você não está fazendo dano nenhum para a árvore, né? Isso é bom, aproveitar esse recurso aí. E, é. o material é muito duro, é um material que você sente ele na mão, parece meio uma cerâmica, mas você jogar no chão não se quebra.
sabe? Então, e deixa na floresta e os bichos comem, entendeu? É muito Sim. mágico. Daí vocês chegaram de testes de resistência. Ah, pois não. E mais um detalhe que é muito importante também, que se você não gosta do objeto, ou cansou do objeto que é feito com esse material, né? Por exemplo, não sei, isso aqui faz parte de um troféu que a gente fez, tá? Você Sim, cansou dessa peça aqui, você derrete ela de novo e transforma em outra coisa, Pode colocar no molde entendeu? e, ó, tá vendo? É como interessante. madeira. Vocês acham que daria para fazer planos para móveis com isso? Acho que A é mais gente complexo. já fizemos alguma experiência de fazer móveis, como se chama? Banco, né? A gente fez um tamborete para criança, porque tinha muito sentido isso para a gente, os móveis infantis, né? Que quando a criança cresce, a maioria é de plástico ou de madeira também cortar. Enfim, eu tenho muita pena de cortar árvore para fazer uma coisa que a gente podia fazer com outro material, né? Principalmente os biomateriais. Então, o tamborete funciona perfeito. E a gente fez em colaboração com as designers, que elas ganharam vários prêmios com esse tamborete. Uhum. E só que, como não ganhamos, como você falou, que para desenvolver esse projeto você precisava de recurso do governo, né? Para a gente chegar num nível de poder construir imóveis, sim que a gente precisa de apoio financeiro, Sim, a gente está porque correndo atrás de financiamento para poder fazer esse passo de industrializar, né, de alguma maneira, a produção, não fazer peças. Porque esse taburete é um taburete que o design é incrível, né, o material é fantástico, mas o processo de fabricação é muito demorado. Então, para fazer isso rentável, tem que industrializar, né? Tem que fazer o processo de produção e para isso tem que fazer. E também tem toda a questão de certificações, né? Para uso de criança, para não sei o quê, não, é tal. tudo muito Tudo isso caro. aí vai somando, né? E no final é complicado resolver você sozinho, né? Sim. Não, é interessante o que vocês estão trazendo. Isso é a mente dos inventores, né? Hum. Inventam e criam muitas condições e, eventualmente, pode ser que outros, em parceria, possam estar fazendo o processamento produtivo em escala, né? Para poder trazer viabilidade econômica e mesmo um preço que seja execuível, né, para o produto. Mas nada que não possa, né, ser feito parcerias. Eu, Claro. eu sou do tempo em que a inovação, ou mesmo a palavra startup, ela surgiu para a combinação de parcerias e investidores anjo, coisas assim. Faz tempo que eu não ouço falar disso, porque após a pandemia se criou, parece que um novo movimento em relação a isso. Mas nada que a gente não possa descobrir, né? Quem que Uhum. poderia ser um apoio, um aporte para fazer uma ideia dessa ter escala e dar Uhum. apoio a vocês, né? Claro. Eu sinto vocês muito como inovadores e inventores. E, claro, designers, porque a, a beleza, a funcionalidade está tudo ali expresso no produto, né? A gente ganhou, para mim foi um super presente, porque há um mês atrás o prefeito de Barcelona foi na inauguração de um centro de investigação super importante que Não, vai. inauguração não. Não, a inauguração da A primeira construção. pedra, né? A primeira pedra do. Fala Pedra isso. fundamental, a pedra fundamental, É como quando você Vai é um começar. evento de começo da construção de um prédio. Então, a pedra chama de fundamental. Uhum. Ah, maceu. chama assim? Ah, tá. Pois tá, nesse evento tava o prefeito,
o diretor do banco que vai financiar o projeto e Uhum. o diretor do centro de investigação, né? Então, cada um tinha que escolher um objeto para colocar dentro da cápsula do tempo que eles iam enterrar lá. E o prefeito de Barcelona escolheu o nosso material. Uma pecinha feita com esse material. Porque fizemos Bueno, o ano passado a gente criou o panote de Barcelona, que é o símbolo de Barcelona que está no piso da cidade, é uma flor. Então a gente fez como um souvenir com o nosso material, porque tem muito sentido também para fazer um souvenir, que é algo que você vai ganhar e se não gosta, jogar fora, né? Então, a gente fez com material, chegou nas mãos dele, ele adorou e está usando como um pouco de símbolo de onde Barcelona quer chegar, né? Sabe? Um símbolo assim de, ó, isso é como futuro. Então, para a gente foi como, uau, não, vale a pena seguir como tentando, porque antes a gente era louco. Como você faz? Tá fazendo material o quê? Com caroço de azeitona, sabe? Excelente, muito legal. Vocês sabem que eu estou em Curitiba, né? Que é uma Uhum, cidade que tem essa vontade, assim, de ser, assim, a cidade do design, a cidade sustentável. Então, eventualmente, tem alguns títulos que nos são dados, mas ainda falta bastante esse aporte, esse apoio que uhum, nós estamos falando, né, para designers ligados à sustentabilidade. E, pessoalmente, daí eu estou numa, num estímulo à cultura da cidade. Então, nós criamos um setorial de cultura e sustentabilidade para começar a repensar tudo, tanto os materiais de eventos, os materiais que são utilizados na arte, é, cenografias de teatro, uhum. música, shows. Então, tem tudo a ver com o trabalho de vocês. E eu estou ainda nesse lugar, ele é um meio lugar, na verdade, ele é um quarto de um lugar. É uma cadeira dentro do conselho, Aham. é uma cadeira dentro do Conselho de Cultura da cidade, e essa cadeira ela tem o nome de Outras Linguagens. E a gente assumiu esse trabalho coletivamente, né? Sendo que nós, da cultura sustentável, estamos ligados a design, ao lixo zero, a uma mudança de comportamento e mentalidade no consumo, e ainda a nossa atitude ela está tímida, mas a gente espera sim crescer bastante com a nossa Uhum. área, que é uma área assim ainda só de movimento das ideias, né? No mundo das ideias. E isso nesse setorial. Então, a gente espera que as pessoas do mundo das artes e da cultura comecem a refletir como o seu trabalho poderia representar para o público algo como uma transformação, Uhum. tanto no conteúdo, né, daquilo que se produz na arte, na cultura, quanto uma modificação de comportamento e mentalidade. Vejo, ideias grandiosas, né? E a gente vai fazendo isso, assim, aos pouquinhos, né? Com o programa, falando, por exemplo, sobre o slow design. Vocês deram, assim, quase todos os itens dos princípios do slow design. Buscar por matéria-prima na própria região, não gastar transporte e combustível, CO2, Uhum. buscando em outras regiões, buscar a compostabilidade, biodegradabilidade dos materiais. Claro, não precisa ser só esses, né? Mas vocês apontaram para isso, né? Tudo que vocês estão fazendo já vai contemplando os princípios do slow design. Eu estou bem Uhum. encantada, pessoal. E esse que você falou do mundo da arte, eu super concordo, é uma coisa que a gente também, desde o início, pensou em deixar os materiais em mão de artistas, não só porque eles têm a criatividade para
ajudar a gente a levar o material mais além, né, para imaginar outras coisas, senão porque também eu acho que a arte ela tem a responsabilidade de ser a vitrine do futuro, né? Porque a arte ela que reinventa, ela que reflexiona e ela é que faz a crítica do mundo como é e para onde ele deveria ir, né? Então, acho que é muito interessante esse trabalho que você falou de gente do mundo criativo. Vamos pensar junto Uhum. que a gente tem que dar o exemplo, né? A gente tem que mostrar que o mundo pode ser de outro jeito e a arte através da forma e através do fundo, né? E a gente está justamente em um trabalho mesmo nessa área que é uma exposição que fomos Ah, pediram para a gente fazer para o Museu de Ciências Naturais daqui de Barcelona. Eles chamaram para a gente fazer todo o projeto expositivo enfim, de uma pesquisa de uns antropólogos sobre animais invisíveis, mais em extinção. A gente está fazendo o projeto arquitetônico da exposição, utilizando os nossos materiais e utilizando materiais que eles têm no acervo deles, de outras exposições. Então, a gente foi no armazém para ver o que eles têm, fez um inventário de tudo, e a gente está usando isso aí para fazer a exposição nova. E aí entra no ponto do upcycling, né, que vocês trouxeram. Claro. Uhum. Ou seja, reutilização de aquilo que já foi útil em algum momento, sem mudar as características, né? A gente reutiliza partes, a gente, né, utiliza materiais que já foram produzidos e, portanto, não precisam ser novamente produzidos. Isso também é mais uma característica Slow. Uhum. me pediram, me pediram a semana passada um orçamento, foi até aí no Brasil, para um projeto, se a gente podia produzir, era era em São Paulo, um dia de evento só. Eu acho que tinha pelo menos, não sei, 200 quilos de acrílico. Era, eu olhei o projeto e falei, isso que eu tô vendo é tudo acrílico? Ela falou, sim. Não acredito, é um dia de projeto. Assim, a gente não podia fazer nada, porque o que eles queriam era que a gente produzisse. Só que eu falei, eu não trabalho com acrílico, a gente podia fazer isso com o nosso material. Mas assim, gente, não dá. Quem está trabalhando com evento tem que conhecer material, tem que conhecer o impacto que isso vai causar. Porque não dá para desenhar um projeto com tantos quilos de acrílico que vão para o lixo depois, porque está tudo pintado, não vai poder ser reaproveitado, sabe? Então, eu fiquei no chão, assim. Olha, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da perspectiva do futuro. A gente já está entrando numa parte final da nossa conversa. O que vocês imaginam para o futuro do trabalho de vocês e também para o futuro do planeta? Eu acho que queria uma mensagem de vocês. Bom, assim, mas o que eu sonho é que o que a gente faz possa ser reproduzido em vários lugares, com vários outros recursos, né? E se transformar na opção habitual, né? De fabricação, ou pelo menos de mindset, né? De pensamento, de como fazer as coisas, pensando não só no tempo de uso, senão o que acontece depois. Isso, para mim, eu acho que é a linha principal de trabalho junto com outras, como eu falei, né, de consumir menos, de tentar aproveitar o que já tem por aí, né, que já está por aí, já tem que fazer alguma coisa com isso, né? E assim, para o futuro do planeta assim, eu não consigo imaginar muito nada porque acho que tudo está muito imprevisível, sabe? Sim, Então, eu nem tento parar para pensar porque eu me seguro, sabe? Porque se eu pensar, o futuro não é muito positivo, pelo menos involuntariamente a minha cabeça me leva para lugares que prefiro não pensar. Então, eu prefiro atuar no agora, mas depois pensar no futuro
e tentar mudar esse futuro antes de que aconteça. Mas é a minha perspectiva, né? Porque eu tento nem escutar as notícias, porque realmente é difícil, né? Tem que ficar ligado ao que acontece, mas tem tanta coisa complicada que, meu, no final é difícil, né? Então, não é muito optimista, mas o presente é otimista, que eu acho que é o mais importante. Sim. Silvana, você quer falar alguma coisa? Bom, um antropólogo aqui muito importante, ele falou, acho que é o otimismo, é otimismo. Porque quanto foi em 1 milhão de anos, me ajuda, da data que tu é muito melhor do que eu. Sim, agora não vou O lembrar do fogo, número. não, porque o homem, assim, o fogo, Demorou em socializar o fogo demorou em socializar 300 mil anos. Foi. 300, 500 mil anos, algo assim, né? E o celular, quanto tempo? 20 anos, né? 40 anos, 20 anos. Sim, sim. Então, eu acho que a gente tem super tempo para virar essa chavinha, esse câmbio essa mudança de paradigma que eu falei, né? Acho que a gente pode chegar nos designers e explicar mais sobre os materiais. Tem muito greenwashing, né? Esse lavado verde que mente. E tem muita gente desinformada que acha que biodegradável, porque diz que é biodegradável, vai se biodegradar em qualquer circunstância e não é assim. Então, acho que eu queria que no futuro a gente pudesse chegar a mais designers, a mais gente importante que tem o poder de estar enfim, tomando as decisões, né? Sabe, poder ajudar. Eu acho que eu vejo o futuro assim. A gente faz muito workshops para crianças. Então, isso já é importante, porque a gente muda a chavinha na cabeça delas e elas como educam os pais. Olha, você sabe que essa garrafa aqui, melhor a gente não comprar essa garrafa não, melhor, sabe? Ah, sabe que a gente podia fazer um tamborete com os ossos da azeitona? Enfim, o futuro eu vejo assim, a gente informando mais pessoas ficando conscientes. E o planeta, pois eu acho que o planeta sempre vai estar aí. A natureza, né? A Claro. natureza vai estar sempre vai dar a volta. Então, Isso é verdade, que o que eu falava é o nosso futuro, né? O planeta não está nem aí É para o a gente. nosso futuro, isso mesmo. E Ah, das futuras gerações, né? Dos nossos filhos, para mim, dos meus netos, né? Eu penso muito nisso. Ainda que tenha, digamos, eu tenho utilizado o meu poder individual para multiplicar essa uhum, visão, sabe? Seja em cursos ou palestras ou atuando na cidade, como eu comentei, no conselho, ou através desse programa Ciclo Slow e dessa rádio querida que me acolhe, ou um programa que eu dou, que é uma pós-graduação, formando ecodesigners. Então, uhum, ainda assim, eu sinto que é muito pouco e que nós precisamos multiplicar muito isso, né? E se aham, unir, né? Essas cabeças inventivas, criativas, pensantes, eu sinto que a gente tem que trabalhar junto, né? uhum. sim, Total, total, total. sim. Vocês querem ainda falar mais alguma coisa? Acho que Josiane, não. Ah, tem uma última frase do Stefano Mancuso, que é um neurobiologista super botânico, interessantíssimo. E ele disse há pouco tempo, em uma entrevista, disse que o ser humano, o Homo sapiens, né, acha que é a espécie mais poderosa, né, da história e tal, mas ele fez essa reflexão, né, a média de duração de uma espécie na história da vida é de 5 milhões de anos. E o Homo sapiens não tem nenhuma milésima parte disso aí, e estamos perto de nos extinguir no mesmo caminho, né? Então, a gente não é poderoso, a gente é a pior espécie da história. É engraçado, né? Como o poder, em realidade, é uma coisa que é muito diferente do que a gente acha, né? Mas, pessoalmente, eu acredito que a gente possa mudar essa chavinha que a Silvana está dizendo, né? E trazer consciência, seja pelas crianças e adolescentes, né? Claro, os adultos agora estão vendo, estão percebendo,
as mudanças climáticas acontecendo, né? Então, acho que Uhum, hoje já ninguém escapa muito disso. A uhum, gente espera que logo todos estejam com uma nova consciência. uhum. Eu quero agradecer a presença de vocês, eu adorei, adorei estar com vocês. Acho que a gente pode fazer coisas juntos, não sei. Uhum. Eu quero agradecer também à Rádio Cultura 930 AM, nesse programa semanal, trazendo mensagens que modificam o comportamento e a mentalidade da região curitibana, região metropolitana de Curitiba e de todos mais que tiverem acesso a esse programa. Obrigada a todas, todos e todes. Obrigada, muito obrigada, Muito Fernanda. obrigado. Tchau, tchau. Parabéns.